Depois de 4 meses, Elon Musk anunciou que está deixando o governo dos Estados Unidos. O bilionário, que esteve ao lado de Donald Trump em toda a campanha eleitoral, atuava como assessor especial responsável por cortes nos gastos federais. A reportagem é de Grieco Holtz. A saída ocorre pouco depois de seu primeiro grande atrito com o presidente Donald Trump, relacionado ao novo projeto de lei orçamentária aprovado pela Câmara. Em publicação na sua rede social X, Musk escreveu: "À medida que meu tempo programado como funcionário especial do governo chega a seu fim, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump a oportunidade de reduzir os gastos supérfluos." Musk era chefe do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, criado por Trump para implementar uma ampla redução na máquina pública. Segundo o bilionário, embora o órgão tenha demitido dezenas de milhares de servidores e fechado departamentos inteiros, sua missão ainda está longe de ser concluída. O rompimento ficou evidente após críticas públicas de Musk ao projeto de orçamento que, segundo ele, aumentaria o déficit e minaria os esforços do DOGE. Em entrevista à CBS News, exibida parcialmente na noite de terça-feira, Musk foi direto: "Fiquei decepcionado ao ver esse projeto de lei de gastos imensos, francamente, que aumenta o déficit orçamentário." Sobre a lei grande e bonita, como Trump tem chamado o texto aprovado, Musk ironizou: "Acho que um projeto de lei pode ser grande ou pode ser bonito, mas não sei se pode ser as duas coisas ao mesmo tempo." O projeto orçamentário ainda será votado no Senado. Ele prevê cortes em programas de seguridade social e ampliação das isenções fiscais de 2017, medida que críticos afirmam que prejudicará os mais pobres e disparará a dívida nacional. Analistas independentes estimam que o déficit pode aumentar em até 4 trilhões de dólares na próxima década. Em entrevista ao Washington Post, Musk revelou frustração com a burocracia de Washington. "Achei que havia problemas, mas é uma batalha muito mais difícil do que imaginei. A situação da burocracia federal é muito pior do que eu pensava." Segundo ele, várias reformas do DOGE resultaram na demissão em massa de servidores públicos, muitos sem aviso prévio. Apesar da tensão, a Casa Branca tentou minimizar o atrito. Sem citar diretamente Musk, o assessor presidencial Stephen Miller afirmou que o projeto aprovado não é um orçamento anual e que os cortes propostos pelo DOGE exigiriam um projeto de lei separado para entrar em vigor. Musk, que foi peça-chave na reeleição de Trump em 2024 ao injetar milhões de dólares na campanha, já havia sinalizado em abril que pretendia se afastar do governo para retomar o foco em suas empresas como Tesla, SpaceX e Starlink. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho nos números envolvendo o DOGE até então, 4 meses de governo. Qual que é o saldo envolvendo o Departamento de Eficiência Governamental lá dos Estados Unidos? 26 mil contratos e subsídios foram revisados pelo DOGE, isso informações colocadas no próprio site do departamento. Não se sabe exatamente quantos desses contratos foram anulados, quanto que de dinheiro se economizou com isso tudo, mas eles apontam 26 mil revisões de contratos e subsídios. 260 mil funcionários públicos que foram demitidos, forçados a se demitir, a pedir demissão, ou então aposentados de forma compulsória, convidados praticamente a se aposentar. Isso aqui de um universo de aproximadamente 2,5 milhões de funcionários públicos lá nos Estados Unidos. Ou seja, 10% do funcionalismo público federal americano deixou de existir nesses 4 meses por conta dessa atuação do DOGE. Inclusive, alguns deles precisaram depois ser recontratados porque o governo percebeu que pesou demais a mão. Tirou gente de área importante para trabalhar e aí no dia seguinte não tinha ninguém no escritório e a vida precisava continuar. Os trabalhos precisavam seguir acontecendo. Alguns deles acabaram sendo recontratados, outros o processo foi judicializado. E segundo o DOGE, 175 bilhões de economias estimadas. Aqui a gente tem uma questão para destacar. O DOGE fala que economizou 175 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos, o que seria o equivalente aproximadamente a $1.000 por contribuinte americano, por pagador de imposto americano. Acontece que, primeiro, os americanos não perceberam uma redução na cobrança de impostos no país, ou seja, isso não mexeu na cobrança de impostos lá até hoje. Segundo, a promessa era de até 2 trilhões de dólares, ficou bem longe disso.
Terceiro, e aí talvez o mais importante, quando você entra no site do Doge e você vai ver os comprovantes, o que tem ali o recibo de contratos que foram anulados, de economias que aconteceram de fato, o número é bem menor, não passa dos 60 bilhões. Ou seja, o que é comprovado mesmo é que o governo só conseguiu economizar até o momento 60 bilhões e não 175, como o departamento diz que economizou. Aí é uma questão de divergências de documentação que precisa ser resolvida.